No culto profetizando, na última terça-feira, nós revelamos essa palavra, que é a palavra que vai fazer parte da nossa caminhada durante esse ano. Ontem, no culto da virada, o tema da palavra que Deus me deu foi iniciando o sobrenatural. E hoje eu quero falar sobre essa caminhada de sobrenatural. Nós vamos começar essa caminhada, já estamos nessa caminhada. Toda palavra que liberamos para o ano, essa palavra, ela toma forma em nós. E tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente está envolvido, essa palavra, ela está frutificando, ela está acontecendo. Então, preste bastante atenção aqui. Lá, na sua família, dentro da sua casa, essa semana, quando começar a acontecer algumas coisas, você vai lembrar assim: essa é a oportunidade para o sobrenatural acontecer. Quando você chegar no seu trabalho, amanhã, na hora que aparecerem situações que você fala, puxa, por que esse negócio está aparecendo? Aí você vai lembrar de que essa é a oportunidade do sobrenatural se manifestar. Isso vai ser em todas as situações que aparecerem na sua frente nos próximos dias. Essa palavra, ela vai tomar vida e vai se manifestar em nós. Então eu quero falar em cima de um texto onde um sobrenatural aconteceu, e o que eu vou dizer nesse texto, eu tenho certeza que vai se encaixar com algumas coisas que está passando na sua cabeça hoje. Quem está preparado para ouvir isso, diga amém. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. A palavra de Deus diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Jesus estava com seus discípulos em uma margem, e ele fala para eles o seguinte: entrem no barco, vocês vão lá para o outro lado. Esse outro lado era uma nova fase que iria começar na vida dos discípulos. Só que entre o lugar que eles estavam e o outro lado, um sobrenatural precisaria de acontecer para aumentar o nível de experiência deles. Muitos de vocês estão no início desse ano já sendo desafiados ao Senhor, desafiados pelo Senhor a ir para um outro lado, a iniciar uma nova fase, um novo tempo. Deus quer fazer se manifestar sobre a sua vida, e a sua mente precisa abrir para entender esse novo tempo. O que Jesus falou com seus discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Ele está falando com algumas pessoas aqui. É uma nova fase que você vai começar a viver esse ano. Vamos continuar a leitura. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali, sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. O vento era contrário. No meio da travessia, o vento era
À alta madrugada, Jesus dirigiu-se para eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram com medo assim. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Dá um tapinha no ombro do seu vizinho e fala bem assim: coragem, amigo. Coragem, amiga. Fala: Deus está no negócio. Que tempestade é essa que eu estou passando, pastor? Eu já comecei o ano com algumas tempestades vindo bater na porta da minha casa, meu Deus. Eu já comecei o ano com algumas tempestades, chegaram para mim como notícia hoje no WhatsApp: tempestade. Coragem, não tenha medo, Deus está no barco, Jesus está no barco. Vamos continuar. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, assim, andando sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem, Pedro. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou e disse: Senhor, me salva! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse então para o Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus está aqui essa noite. E Ele está estendendo a mão para muitas pessoas que estão afundando diante de uma tempestade. Esse estender da mão do Senhor para você é te chamando para entrar em um novo nível e ter experiências de sobrenatural que você nunca teve antes na história da sua vida. Quem topa vir para esse novo tempo, para essa nova fase, diga aleluia. Coloque assim a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai, esse é o momento da sua palavra, e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, Pai, traz a resposta. Ó Deus amado, a sua filha veio aqui essa noite e ela estava cansada, mas ela saiu de casa falando: Deus, fala comigo hoje, traz a resposta para a tua serva hoje nesse lugar, Pai. Traz a resposta para os teus filhos, e me usa fazendo com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, e que apenas o nome de Jesus seja glorificado. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Aqui no meio dessa travessia para uma nova fase acontece um ato de sobrenatural. Você precisa receber essa direção de Deus, aceitar essa direção de Deus e começar a caminhar para vivenciá-la. Qual direção? Uma nova fase começa na minha vida e começa hoje, dia 1º de janeiro de 2023, eu vou ir para outra margem e vou começar uma nova fase. Você precisa decidir isso. Os discípulos poderiam, quando eles foram desafiados pelo Senhor, eles poderiam dizer: não queremos ir para outra margem. Você pode decidir continuar com a vida da mesma maneira que você quer, da mesma maneira com que você esteve, ou você pode decidir: eu não vou permanecer com a vida da mesma maneira que eu estive, eu quero uma nova fase.
Eu quero ter experiências novas com Deus em minha vida. Eu quero uma experiência diferente com tudo que eu tenho experimentado na minha família. Eu quero viver uma nova fase em Deus. Você pode decidir isso, e Jesus está te chamando para essa nova fase. Você pode decidir entrar nesse barco e falar: eu vou. Ou você pode continuar na outra margem. Então os discípulos entram no barco, e quando eles entram no barco, a primeira coisa que acontece quando eles entram no barco é uma tempestade soprar. Tempestades fazem parte do processo de uma nova fase. Tempestades fazem parte da vida daqueles que experimentam o sobrenatural, faz parte. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas decidem viver um novo tempo, elas decidem ir para outra margem, elas decidem viver algo diferente, só que quando elas começam e escutam o barulho da tempestade, quando elas começam a sentir a pressão da tempestade, elas falam: não vou para outra margem não, porque... O problema é que a sua vida fica nesse ciclo por anos, anos e anos. Você precisa decidir que mesmo que venham tempestades, você vai chegar do outro lado. Você vai experimentar a nova fase que Deus está te chamando para viver, sim, mesmo que tenham tempestades no meio dessa travessia. Você vai experimentar tudo que Deus um dia prometeu para você. Mesmo que tenham tempestades. Mas então, como é que eu faço para continuar a travessia, mesmo quando aparece tempestade? Vamos aprender aqui nesse texto. Os discípulos, no meio da travessia, eles veem Jesus andando sobre as águas. Jesus está indo na direção deles. E quando Jesus está indo na direção deles, eles avistam Jesus e eles ficam morrendo de medo, porque eles pensaram que Jesus era um. O que acontece com as pessoas que desistem no meio do caminho? Elas recuam diante da tempestade. É porque elas dão alimento para os fantasmas que a mente cria. A sua mente cria fantasmas. Você valoriza esses fantasmas, e isso faz você ficar com medo, e o medo te paralisa, e o medo te trava, e você não avança. Então eu quero chamar a sua atenção para os fantasmas que a sua mente está criando. Nem todo problema que você está valorizando demais é desse tamanho mesmo. Isso é um fantasma que está vindo para te paralisar. Você está enxergando de uma maneira esse problema que não é a maneira como Deus quer que você enxergue. Sabe qual é a maneira que Deus quer que você enxergue? Deus quer que você veja que no meio dessa tempestade, Jesus está vindo na sua direção, andando em cima das águas e dizendo: eu quero que você tenha uma experiência com isso, para quando chegar lá do outro lado, você possa contar para todo mundo o que você vivenciou quando eu estava andando por cima do mar. É para uma experiência de sobrenatural. Mas quando você olha e fala: esse fantasma vai me matar, esse fantasma vai me destruir, eu já estou numa tempestade e ainda vem um fantasma. Não é um fantasma, é Jesus te chamando para ter uma experiência sobrenatural com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uma experiência sobrenatural com Ele. Pare de alimentar esses fantasmas imaginários.
Pare de ficar alimentando isso que te coloca medo e te paralisa. Na hora da tempestade, Jesus estava caminhando sobre as águas com o propósito de orientar e socorrer os discípulos. Você precisa ficar atento nessa tempestade para as orientações que Deus vai dar para você. Existem orientações que Deus está dando para você já hoje mesmo. Orientações que vão construir a sua história de sobrenatural. No meio dessas orientações, Ele está aqui também para não deixar o seu barco afundar. Ele está aqui para sustentar você nesse momento difícil, porque pode ser que você está com tanta pressão que você diz, mas é muito difícil para mim. Pois é, Ele está te orientando e segurando na sua mão e dizendo: a gente vai atravessar e você vai chegar do outro lado. Final de semana da virada do ano, para algumas pessoas que estão aqui, uma tempestade violenta pairou sobre a sua casa. Foi uma tempestade violenta que veio com pressão. Deus trouxe você aqui essa noite para dizer: no meio dessa tempestade, eu estou com a mão estendida para você, vou te orientar, vou te tirar do meio desse furacão e ainda vou fazer você experimentar um sobrenatural. Bom, eu aprendo aqui nesse texto de que para experimentar o sobrenatural, a orientação de Deus para mim é fé e atitude. Junte essas duas coisas. Pedro, ele está ali no barco e ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aqui, se não é para eu ter medo, então manda eu andar sobre as águas assim, igual o Senhor está andando, fala para eu ir aí. O que Jesus fala para Pedro? Vem. E para Pedro ir, ele precisa combinar duas coisas: fé e atitude. Tiago diz de que a fé sem obras, ela é... Muitas pessoas dizem que tem fé, mas na hora que elas precisam transformar a fé numa ação, elas paralisam, elas não fazem. Então você diz assim: ó, eu acredito em Deus, ou eu acredito que o Senhor vai agir, então por que você não fez o que tinha que ter feito? Ah, porque eu fiquei com medo. Ué, como assim? A fé, ela precisa ser acompanhada de uma atitude. A fé precisa ser acompanhada de obras. Então o Pedro, ele fala: Jesus, manda-me ir ter contigo. Jesus fala: pisa nas águas. Mas como que eu vou pisar nas águas? Eu vou afundar. Naturalmente eu afundo. Então Jesus fala: fé, Pedro, de que você vai botar o pé na água e você não vai afundar. Olha, agora mesmo no mês de janeiro, algumas situações que o Senhor vai fazer aparecer na sua frente vai exigir de você fé e atitude. Fé e atitude. Agora, nesse mês, às vezes nós falamos: Pedro afundou. Na hora que Pedro estava na água, o Pedro, ele ficou sem fé e ele afundou, olha só. E a gente até usa isso como ilustração para as pessoas, para poder falar delas desanimarem no meio do caminho. Mas sabe, que o Pedro, ele está muito na frente dos outros discípulos. Porque o Pedro, ele andou nas águas e começou a afundar no meio das águas, mas ele pelo menos deu alguns passos dentro da água.
E os outros discípulos que não deram um passo nenhum, nem experimentaram um pouquinho de sobrenatural? Esses dias eu coloquei uma frase, acho que foi na virada do ano, no meu Instagram, dizendo: se você tentou alguma coisa e falhou em 2022, parabéns. Tem gente que passou o ano inteiro e não tentou nada. Eu quero que nesse ano agora de 2023, para você viver o sobrenatural, você vai tentar algumas coisas. E você vai tentar em cima daquilo que Deus vai te direcionar. Vai aparecer assim na sua frente, você vai brilhar assim, ó, puf, você vai falar: cara, esse negócio daqui é de Deus. Cutuca o seu vizinho e fala para ele assim: fica de olho aberto, irmão, porque boas oportunidades vão aparecer. Quando eu demonstro a minha fé e atitude, eu fico disponível. Pedro, ele estava disponível a botar o pé dentro da água. Para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa estar disponível para as oportunidades que Deus vai fazer aparecer na sua frente. Se coloque disponível. Estando disponível, você vai conseguir pisar em águas em que outras pessoas não pisaram. Esteja disponível. Sabe que você tem que estar em movimento? Eu fico impressionado com uma fase difícil, às vezes, que alguém passa, está sem trabalho. Então a pessoa: fui mandado embora, estou sem trabalho, não estou com emprego. Aí ela fica em casa, Netflix, redes sociais, de bobeira. Não aparece nada. Por que você não tem um emprego? Porque não aparece nada. Irmão, fica disponível, vem para a igreja, vai para a casa de um amigo, vai para um lugar servir, vai para uma área para poder ajudar alguém no social, fica no movimento, você vai ver como é que a porta não vai escancarar para você. Faz isso só para você ver. Se colocar disponível. A fé e a atitude faz eu responder positivamente ao chamado que Deus tem para mim. Quando Jesus chamou o Pedro, ele disse: eu vou. Ele poderia dizer: eu não vou. Aqui mesmo, Deus está chamando algumas pessoas para iniciar essa nova etapa. Você pode responder sim ou não. Você já sabe o que Deus quer que você faça em 2023. Você está ouvindo a voz dele já há muito tempo, de algumas coisas que você não ajustou no ano passado, que você vai precisar de ajustar esse ano. Você pode dizer sim para Deus ou dizer não de novo, igual você disse no ano passado. A fé e a atitude é eu responder positivamente aquilo que Deus está me chamando para fazer. A fé e a atitude envolve em dar o primeiro passo. Pedro deu o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Vamos aqui para a ilustração, vamos pensar aqui. Eu estou nesse lado da margem e Deus me mandou ir para o outro lado. Então eu fico olhando o outro lado e falo bem assim: puxa vida, até que seria bom mesmo esse outro lado, viu? Até que seria bom eu ter uma experiência melhor dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa. Seria muito bom eu ter coisas acontecendo que seriam legais lá dentro do meu trabalho, no meu negócio. Puxa, eu poderia montar um negócio. Seria muito bom se eu começasse a servir a Deus, trabalhar em alguma área da igreja, liderar uma célula. Alguns irmãos são chamados por isso há muito tempo. Seria... Mas eu não sei ainda se eu vou esse ano, eu não sei ainda se eu vou essa semana. E eu fico pensando. Aí o tempo, ele começa a correr e eu não fiz nada. Se eu quero experimentar o sobrenatural, ir para o outro lado da margem, onde Deus me mostrou, eu preciso dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Alguma coisa eu vou fazer já essa semana. Depois que eu dei o primeiro passo, eu vou dar o segundo passo.
Depois que eu dei o segundo, eu dei o terceiro. O problema é que muitos ficam já mirando já o final e não dão o primeiro passo. Começa com o 1. Não tenta chegar no 5 se você não fez o 1, faz o 1. Começa com o primeiro passo. E aí quando você chegar no meio do caminho, que você falar assim, nossa, eu acho que eu não aguento mais, porque está vindo uma pressão, uma tempestade, Jesus vai aparecer no meio do mar, segurar na sua mão, falar bem assim, vamos andar por cima das águas, que você vai chegar do outro lado. Você deu o primeiro passo, você vai chegar do outro lado. Não se intimide com a pressão da tempestade. Não fique intimidado, simplesmente confie. Lembra quem te chamou lá no início? Quem foi que te chamou no início? Foi Jesus que te chamou. Não se intimide com a pressão da tempestade. Continue focando em chegar do outro lado. Aí aqui aconteceu algo muito legal. O Pedro, quando ele está andando em cima das águas no meio da tempestade, ele olhou para Jesus. Na hora que ele começou a afundar, ele olhou para Jesus, e quando ele olhou para Jesus, Jesus segurou e falou. Imediatamente, Jesus segurou em Pedro e não deixou Pedro afundar. Por que que o Pedro não afundou naquela hora que ele começou a ser tomado por uma preocupação e por uma incredulidade? Porque ele conseguiu focar os olhos dele em Jesus. Vão ter momentos em que você vai ficar meio que desanimado, mas não pare de olhar para Jesus, porque se você estiver olhando para Jesus, na hora que o desânimo bateu, você consegue segurar nele, você consegue pegar a mão dele que está estendida para você, mas você tem que estar olhando para ele. Você sabe por que um montão de gente começou uma caminhada com Cristo e abandonou no meio do caminho quando veio uma tempestade? Sabe por quê? Porque tiraram o foco do olhar de Jesus e começaram a olhar para outras pessoas que estavam no barco também. Se Pedro estivesse naquele barco, na hora que ele, andando na água, na hora que ele começa a afundar, ele está olhando o que Tiago está fazendo, ele está olhando o que Tomé está conversando com o outro, ele está olhando o problema do outro. Ele não ia conseguir segurar na mão de Jesus e se proteger. Ele só conseguiu se proteger porque ele estava olhando para Jesus. Por que você fica olhando para as pessoas, para o problema das pessoas, para o erro das pessoas, para como as pessoas estão agindo? Olhe para Jesus, é Ele que vai te socorrer na hora que você estiver afundando. É Ele. E aí uma coisa muito interessante, que eu quero que você leve durante todo esse ano, para a sua caminhada durante todo esse ano. Em hipótese nenhuma, pule fora do barco. Pode vir a pressão que for. A orientação que eu tenho de Deus para você é: não pule fora do barco. Pastor, eu estou passando por algumas coisas, está uma confusão dentro de mim, uma confusão na minha mente, eu tô triste, eu estou angustiada, passe o que você passar, só não pula para fora do barco. Não pule. Porque se a tempestade que você está passando, ela está ruim, você está com essa pressão toda, Jesus estando ao seu lado, você imagina sem Ele do seu lado. Não pule fora do barco. Porque dentro do barco, você está garantido de chegar do outro lado e ter experiências de sobrenatural. Está garantido para você ter experiências sobrenaturais nesse ano, mesmo que sejam tempestades violentas que venham.
o sobrenatural sempre vai prevalecer. Eu quero concluir com você nessa hora dizendo para você aproveitar as oportunidades que vão aparecer ainda nesse mês, que vão conduzir você para uma outra margem, vão conduzir você para uma experiência que você nunca teve antes na sua vida. Vai brilhar assim na sua frente, você vai falar assim: é o sinal de Deus. E muita gente vai falar assim: mas como? No natural não vai se explicar. Você vai abraçar a oportunidade porque é o sobrenatural que vai se manifestar. O natural não explica, o sobrenatural ele se manifesta. Eu quero convidar você para ficar de pé.